Colossos não era uma metrópole. Havia sido séculos antes uma das cidades mais influentes da região da Frígia, no interior da Ásia Menor, mas no tempo em que Paulo escreveu sua carta, ela já vivia à sombra das cidades vizinhas de Laodiceia e Hierápolis. Era um lugar de passagem, de comércio moderado, de culturas misturadas, gregos, judeus, frígios e pessoas de diversas procedências conviviam naquele território. E essa mistura, que em tantos aspectos enriquecia a vida social da cidade, também abria portas para influências religiosas das mais variadas origens. A igreja que crescia ali não estava isolada desse ambiente. Ela respirava o mesmo ar daquela cultura plural. E era exatamente isso que tornava a situação tão delicada. A comunidade cristã em Colossos não havia sido fundada pelo próprio Paulo. O nome de Epafrás aparece no capítulo 1, versículo 7 da carta, identificado como o servo fiel de Cristo, que havia levado o evangelho àquele lugar. Paulo nunca havia estado pessoalmente entre eles, o que tornava o vínculo entre o apóstolo e aquela congregação algo construído não pela presença física, mas pela palavra e pelo afeto espiritual. Quando Paulo escreve que não cessa de orar por eles, desde que ouviu da fé que tinham em Cristo Jesus, conforme o capítulo 1, versículos 3 ao 5, ele não estava usando uma fórmula de cortesia. Estava revelando o peso que aquela igreja carregava em seu coração, mesmo à distância. E foi justamente Epáfras quem levou até Paulo, provavelmente durante seu encarceramento em Roma, notícias preocupantes sobre o que estava acontecendo em Colossos. A crise não era visível nos números. A igreja não estava se esvaziando. Não havia perseguição declarada vinda de fora. O perigo tinha uma forma muito mais sutil e, por isso, muito mais traiçoeira. Ensinamentos que soavam sofisticados, que misturavam elementos do Evangelho com filosofias e tradições religiosas da época, e que estavam corroendo silenciosamente a centralidade de Cristo naquela comunidade. Epafrás havia reconhecido o veneno dentro do pão. E Paulo, ao receber aquele relatório, entendeu que não havia tempo para esperar. A carta que ele ditaria a seguir seria uma das mais densas e precisas defesas da supremacia de Cristo já escritas no Novo Testamento. Paulo nunca nomeia os falsos mestres em Colossos. Essa ausência de nomes não é descuido, é estratégia pastoral. Ao não identificá-los pessoalmente, o apóstolo desloca o foco do embate pessoal para o combate doutrinário. O que importa não é quem eles são, mas o que estão ensinando e por que esse ensinamento contradiz o Evangelho de Cristo. Os estudiosos chamam o conjunto dessas doutrinas de a heresia colossense, e embora haja debate sobre sua natureza exata, os elementos internos da carta permitem reconstruir com razoável clareza o perfil daquilo que estava sendo propagado entre os crentes daquela cidade. O que estava sendo ensinado parecia, à primeira vista, um aprofundamento espiritual. Havia ênfase em visões e experiências sobrenaturais. No capítulo 2, versículo 18, Paulo menciona o culto dos anjos e a intrusão em coisas que não viu. Havia também uma dimensão ascética intensa, restrições alimentares, observância de dias sagrados, práticas de humilhação do corpo. O capítulo 2, versículos 16 e 21, detalha essas exigências com clareza. E por debaixo de tudo isso, havia uma estrutura filosófica que buscava inserir seres intermediários entre Deus e os seres humanos, sugerindo que Cristo sozinho não era suficiente para garantir o acesso pleno ao divino. Era uma espiritualidade que parecia mais completa, mais rigorosa, mais profunda, e era exatamente essa aparência que a tornava perigosa. O que tornava aquela heresia particularmente sedutora era o fato de ela não negar Jesus diretamente. Ela simplesmente o reduzia.
colocava-o como um entre muitos, como parte de uma hierarquia espiritual mais ampla, como um ponto de partida para quem ainda estava aprendendo, mas não como o destino final de toda a busca espiritual. E essa redução sutil era para Paulo uma negação completa, porque um Cristo diminuído não é o Cristo do Evangelho. Um Jesus que divide sua glória com outros mediadores é um Jesus diferente do que foi proclamado desde o princípio. A carta aos Colossenses nasce exatamente do reconhecimento de que metade da verdade, quando apresentada como a verdade inteira, tem o mesmo efeito prático de uma mentira. Paulo não responde à heresia colossense com decretos ou excomunhões. Ele responde com cristologia. A estratégia do apóstolo é construir uma visão de Cristo tão alta, tão abrangente e tão fundamentada nas próprias Escrituras que qualquer tentativa de reduzi-lo apareça imediatamente pelo que é, uma deformação grosseira da realidade. E é no capítulo 1, versículos 15 ao 20, que Paulo condensa o coração de sua resposta em um dos hinos mais elaborados de toda a literatura do Novo Testamento. Cristo é apresentado como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, aquele em quem, por quem e para quem todas as coisas foram criadas, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Não há hierarquia angélica que esteja acima dele. Não há ser intermediário que o supere. A palavra que Paulo usa para descrever a relação de Cristo com a criação é radical. Nele tudo subsiste, conforme o capítulo 1, versículo 17. Não é apenas que Cristo criou o universo e depois se afastou. É que o universo continua coeso, continua existindo, continua tendo sentido, porque Cristo o sustenta a cada momento. Essa afirmação colapsa qualquer teologia que coloque outros seres no lugar que pertence somente a Ele. Os anjos que os falsos mestres elevavam como mediadores necessários são, na visão de Paulo, criaturas de Cristo, existentes em função dele, não alternativas a Ele. E da mesma forma que Cristo é cabeça de toda a criação, Ele também é cabeça do corpo, que é a Igreja, o princípio, o primogênito dos mortos, para que em tudo tenha a supremacia. O que Paulo faz ao longo de toda a carta é desdobrar esse princípio em cada área da vida cristã. A supremacia de Cristo não é apenas uma afirmação teológica para ser crida intelectualmente. Ela é uma realidade que deve reorganizar a maneira como o crente ora, como escolhe o que escutar, como avalia os ensinamentos que chegam até ele, como vive no lar, no trabalho e na comunidade. Quando o capítulo 2, versículo 10 afirma que os crentes estão completos nele, Paulo está dizendo que não há lacuna espiritual que Cristo não preencha. Não há necessidade que ele não supra, não há acesso a Deus que precise passar por outro intermediário. A completude já foi dada. O que os falsos mestres ofereciam como suplemento era, na verdade, uma subtração disfarçada de adição. Um dos elementos mais característicos da heresia colossense era a valorização de seres angélicos como pontes necessárias entre o ser humano e Deus. Essa ideia não surgiu do nada. Ela tinha raízes profundas tanto na tradição judaica apocalíptica, que havia desenvolvido uma elaborada hierarquia de anjos ao longo dos séculos, quanto nas correntes filosóficas gregas, que desconfiavam do contato direto entre o divino transcendente e a matéria imperfeita. Dentro desse sistema de pensamento, fazia sentido imaginar que seres mais puros, mais elevados, mais próximos do trono celestial, serviriam como intermediários indispensáveis para qualquer aproximação real com Deus. O problema não era a existência dos anjos. A Bíblia afirma isso claramente. O problema era a função que lhes estava sendo atribuída, uma função que pertencia exclusivamente a Cristo.
Paulo confronta essa distorção com uma das afirmações mais diretas de toda a carta. No capítulo 2, versículo 18, ele alerta contra aqueles que insistem na humildade e culto dos anjos, intrometendo-se em coisas que não viram, inflados pelo raciocínio da própria mente carnal, sem se apegar à cabeça, que é Cristo. A expressão "sem se apegar à cabeça" é anatomicamente precisa. Um corpo que perde conexão com a cabeça não funciona, não cresce, não vive. E é exatamente isso que acontece com qualquer espiritualidade que desloca Cristo do centro para dar espaço a outros mediadores. O crescimento que parece estar acontecendo é ilusório, porque a fonte verdadeira foi cortada. Os rituais multiplicam-se, as práticas ascéticas intensificam-se, as visões são invocadas, mas o alimento espiritual real não chega, porque o canal foi obstruído pela inserção de intermediários que nunca foram designados para aquele papel. A suficiência de Cristo, portanto, não é apenas uma doutrina confortante, é uma fronteira doutrinária que Paulo defende com vigor, porque sua violação tem consequências práticas imediatas na vida do crente. Quando alguém começa a acreditar que Cristo não é suficiente, que é preciso algo mais, um anjo, um ritual, um mestre iluminado, uma experiência mística especial, ele inevitavelmente começa a construir sua vida espiritual sobre fundamentos que não sustentam o peso da eternidade. Paulo havia visto isso acontecer em outras comunidades. Havia visto crentes bem-intencionados serem desviados por ensinamentos que soavam profundos, mas que, no fundo, esvaziavam o evangelho de seu poder. A carta aos Colossenses é, entre muitas outras coisas, a recusa firme e fundamentada de um pai espiritual em deixar seus filhos serem enganados por uma sofisticação que não salva. No capítulo 2, versículo 8, Paulo usa uma expressão que chama a atenção pela sua precisão cirúrgica. Vede que ninguém vos faça presa sua pela filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A palavra presa ali não é metáfora suave. Ela descreve o ato de sequestrar, de levar alguém como espólio de guerra. Paulo está dizendo que existe um tipo de pensamento que funciona como uma armadilha intelectual, elaborado o suficiente para impressionar, complexo o suficiente para confundir e vazio o suficiente para não sustentar ninguém no momento em que a vida cobra uma resposta real. E esse tipo de pensamento, quando entra numa comunidade cristã, não chega com bandeiras inimigas, chega vestido com a roupa da sabedoria. A filosofia que Paulo denuncia não é o exercício legítimo da razão. O apóstolo não era avesso ao pensamento. Suas cartas estão repletas de argumentação rigorosa, de raciocínio encadeado, de lógica aplicada à teologia. O que ele combate é o pensamento que se fecha em si mesmo, que eleva as categorias humanas acima da revelação divina, que usa a inteligência não para conhecer mais profundamente a Cristo, mas para construir sistemas alternativos que prescindem dele. Os rudimentos do mundo, mencionados no versículo 8, são as estruturas elementares do pensamento religioso pagão. Os princípios espirituais que governavam a compreensão do cosmos nas culturas da época e que agora estavam sendo importados para dentro da teologia cristã como se fossem complementos necessários ao Evangelho. Paulo diz que não são complementos, são substitutos disfarçados. A plenitude que o Evangelho oferece contrasta diretamente com esse vazio filosófico. No capítulo 2, versículo 9, Paulo afirma que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não uma fração, não um aspecto, toda a plenitude. E o versículo 10 acrescenta que os crentes estão completos nele. A palavra grega usada ali, pepleromenoi,
carrega a ideia de algo que foi totalmente preenchido, que não tem espaço vazio restante. Um crente que está em Cristo não está com uma espiritualidade pela metade, esperando que alguma filosofia ou tradição humana complete o que falta. Ele já possui na pessoa de Cristo tudo o que a eternidade tem a oferecer. Recusar essa plenitude em troca de sistemas humanos elaborados não é sabedoria, é o exato oposto dela. Entre os elementos que compunham a heresia colossense, havia quase certamente uma pressão pela circuncisão física como prática necessária para a plena aceitação diante de Deus. Esse não era um debate novo. Paulo já havia enfrentado versões dele em outras comunidades, e a carta aos Gálatas registra com intensidade o quanto essa questão era capaz de dividir igrejas inteiras. Em Colossos, o argumento provavelmente vinha embalado numa linguagem de aprofundamento espiritual. A circuncisão não como mero ritual étnico, mas como sinal de pertencimento a uma espiritualidade mais elevada, mais comprometida, mais séria. E Paulo responde a essa pressão não negando o valor do que a circuncisão representava na história de Israel, mas revelando o que ela sempre apontou. Uma realidade que Cristo já cumpriu de forma muito mais profunda e permanente. No capítulo 2, versículos 11 e 12, Paulo apresenta o conceito de uma circuncisão não feita por mão humana. A circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento do corpo da carne, operado no batismo. Ele está fazendo uma conexão teológica precisa. O que o rito físico simbolizava, a separação, o corte, a entrega, Cristo realizou de forma plena e definitiva na cruz. O crente que foi batizado em Cristo passou por algo infinitamente mais radical do que qualquer operação ritual poderia produzir. Ele foi co-sepultado com Cristo e foi também co-ressuscitado com Ele. Essa linguagem de participação, morrer com Cristo, ressurgir com Cristo, é o coração da identidade cristã para Paulo. E ela torna obsoleta qualquer exigência ritual adicional que pretenda completar o que Cristo já completou. O novo homem que emerge dessa circuncisão espiritual não é uma versão melhorada do antigo. É uma criatura de natureza diferente, renovada no conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, como Paulo descreve no capítulo 3, versículo 10. E nesse novo homem, as antigas categorias de divisão humana perdem sua força definidora. Não há grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo ou livre. Cristo é tudo e em todos, conforme o versículo 11 do mesmo capítulo. Essa declaração não é uma utopia social abstrata, é a descrição de uma realidade espiritual concreta que deve se manifestar na vida prática da comunidade. A nova identidade em Cristo não é algo que se conquista por meio de rituais adicionais. É algo que já foi dado, que já foi operado e que precisa ser vivido com plena consciência de tudo o que ele representa. No capítulo 2, versículos 21 ao 23, Paulo cita com ironia precisa o tipo de linguagem que os falsos mestres usavam. Não manuseis, não proves, não toques. Essas proibições soavam como marcas de uma espiritualidade séria, comprometida, disciplinada. Quem as seguia parecia mais devoto, mais separado do mundo, mais próximo de Deus. O problema que Paulo identifica não é a existência de disciplina espiritual. Ele mesmo era um homem de disciplina intensa. O problema é quando as regras humanas assumem o lugar da graça divina. Quando a obediência a um código externo passa a ser tratada como o caminho para a aceitação diante de Deus. E quando a aparência de piedade é confundida com a piedade real. Paulo chama essas práticas de aparência de sabedoria. E a palavra grega usada ali, etelotreskeia, carrega o sentido de uma religiosidade autoimposta, inventada pela vontade humana, sem fundamento na revelação divina. O contraste que Paulo estabelece não é entre disciplina e libertinagem.
Ele não está dizendo que o crente pode fazer qualquer coisa. O contraste é entre duas fontes de transformação completamente diferentes: a pressão externa de regras humanas e a renovação interna operada pelo Espírito de Cristo. As regras que os falsos mestres impunham tinham, conforme o capítulo 2, versículo 23, aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade e mortificação do corpo, mas nenhum valor contra a satisfação da carne. Essa frase é uma das mais densas da carta inteira. Paulo está dizendo que o ascetismo sem Cristo não resolve o problema humano mais profundo. Ele pode disciplinar o comportamento externo, mas não transforma o coração. A carne, entendida aqui como a natureza humana orientada para si mesma, não é domada pela força de vontade regulamentada por um código. Ela é crucificada com Cristo e substituída por uma nova orientação interior. A liberdade em Cristo que Paulo proclama não é ausência de comprometimento, é comprometimento com a fonte certa. O crente livre em Cristo não vive sem direção, vive direcionado por uma realidade muito mais profunda do que qualquer lista de proibições poderia alcançar. No capítulo 3, versículo 1, Paulo faz a transição com precisão. Se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. A motivação não é o medo de infringir uma regra, é a atração pelo que Cristo é e pelo que Cristo oferece. Uma comunidade cristã saudável não é aquela que tem o maior número de regulamentos. É aquela que tem a visão mais clara de Cristo, porque é essa visão que naturalmente reorienta os desejos, os valores e as escolhas de quem a contempla com honestidade. No capítulo 3, versículos 5 ao 10, Paulo usa uma linguagem que surpreende pela sua intensidade. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O verbo ali não é suavizado, não é reduza, não é controle com moderação, não é tente diminuir aos poucos, é mortificar, colocar à morte. E a lista que se segue é igualmente direta: prostituição, impureza, paixão, mau desejo e a avareza, que é idolatria. Paulo não está descrevendo pecados de pessoas distantes da fé. Está descrevendo tendências que permanecem ativas dentro do ser humano, mesmo depois da conversão, tendências que precisam ser confrontadas com a mesma seriedade com que um general confronta um inimigo, que ainda ocupa território que deveria ter sido conquistado. O combate espiritual em Colossenses não é apenas externo, contra heresias e falsos mestres. Ele começa dentro do próprio crente. O que torna esse combate interno diferente de um simples esforço moral é a base sobre a qual ele é travado. Paulo não chama os colossenses a mortificar a carne, porque isso os tornará dignos de Cristo. Ele os chama a mortificar a carne, porque eles já morreram com Cristo. E a vida que agora vivem é uma vida escondida com Cristo em Deus, conforme o capítulo 3, versículos 3 e 4. A ordem lógica é fundamental. Primeiro a identidade, depois o comportamento. Primeiro a realidade do que Cristo fez, depois a resposta prática do crente a essa realidade. Quando essa ordem é invertida, quando o crente tenta mortificar a carne para merecer uma posição em Cristo, o resultado é exatamente o tipo de religiosidade exausta e vazia que os falsos mestres em Colossos estavam produzindo. O poder para o combate interno vem de dentro para fora, não de fora para dentro. A lista positiva que Paulo apresenta logo em seguida no capítulo 3, versículos 12 ao 14, revela a outra face desse combate. Não basta arrancar o que é errado, é preciso cultivar o que é verdadeiro. Misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. E sobre tudo isso, o amor, que é o vínculo da perfeição.
Cada uma dessas qualidades é o oposto direto de algo que foi mortificado na lista anterior. Onde havia ira, entra a mansidão. Onde havia malícia, entra a benignidade. Onde havia impureza, entra a misericórdia. Paulo está descrevendo uma substituição real, operada pela renovação do conhecimento segundo a imagem de Cristo. O combate interno não termina com a ausência do mal. Termina com a presença do bem. E essa presença não é fabricada pelo esforço humano. Ela é o fruto natural de uma vida que permanece conectada à cabeça, que é Cristo. Um dos aspectos mais frequentemente ignorados do combate espiritual, descrito em Colossenses, é o papel da comunidade. A tendência moderna é individualizar a guerra espiritual, tratá-la como uma batalha privada entre o crente e suas tentações, ou entre o crente e forças sobrenaturais adversárias. Mas Paulo enxerga a comunidade cristã como parte integral da estratégia divina contra a heresia e contra o poder do mal. Quando ele fala sobre a palavra de Cristo habitando ricamente nos crentes, no capítulo 3, versículo 16, ele imediatamente conecta isso a práticas comunitárias. Ensinar uns aos outros, admoestar uns aos outros, cantar com graça em seus corações ao Senhor. A palavra não habita num vácuo individual. Ela habita numa comunidade que a pratica juntos, que a discute, que a canta, que a aplica coletivamente. A admoestação mútua que Paulo descreve não é uma prática de crítica destrutiva ou de vigilância religiosa sufocante. É o cuidado ativo de pessoas que se importam umas com as outras o suficiente para não deixar que um irmão seja arrastado silenciosamente por ensinamentos falsos ou por comportamentos que contradizem a nova identidade em Cristo. Em Colossos, onde a heresia estava se infiltrando por dentro, o antídoto não era apenas uma carta bem escrita, era uma comunidade suficientemente coesa, suficientemente enraizada na verdade e suficientemente comprometida umas com as outras para que o erro não encontrasse terreno fértil no silêncio e no isolamento. Uma pessoa sozinha é muito mais vulnerável ao engano do que uma pessoa inserida numa comunidade que pratica com seriedade o ensino e o encorajamento mútuos. As relações descritas nos capítulos 3 e 4, entre maridos e esposas, pais e filhos, senhores e servos, não são apêndices práticos desconectados do combate espiritual. Elas são o campo onde o combate se manifesta de forma mais concreta e mais visível. Uma família onde o amor de Cristo governa as relações é uma declaração viva contra qualquer sistema que proponha uma espiritualidade desencarnada, que habite apenas nos rituais e nas visões, mas não nos gestos cotidianos de respeito, cuidado e serviço. Paulo encerra a seção prática da carta com instruções sobre a oração, no capítulo 4, versículos 2 ao 4. Pedindo que os colossenses orassem também por ele, para que lhe fosse dada abertura para proclamar o mistério de Cristo. A comunidade que ora junta, que cuida junta, que cresce junta, é a comunidade que resiste junta. Esse é o modelo que Paulo deixa como herança para Colossos, e que permanece completamente atual para qualquer igreja que enfrenta pressões semelhantes nos dias de hoje. A carta aos Colossenses foi escrita há quase 2000 anos para uma comunidade específica numa cidade que hoje nem existe mais no mapa. E ainda assim, em cada linha dela ressoa com uma familiaridade desconcertante para qualquer pessoa que observe com honestidade o cenário espiritual contemporâneo. As heresias mudam de nome, trocam de roupa, adotam linguagens novas, mas o padrão permanece o mesmo. A tendência de reduzir Cristo, de acrescentar mediadores, de substituir a graça por sistemas de mérito, de misturar o evangelho com filosofias culturalmente sedutoras, de transformar a espiritualidade numa performance de disciplinas externas. Tudo isso continua vivo, continua ativo,
continua encontrando terreno fértil em comunidades que perderam a clareza sobre quem Cristo é e o que Ele já realizou. A primeira lição que Colossenses oferece ao crente de hoje é também a mais simples. Mantenha Cristo no centro, não como ponto de partida de uma jornada espiritual que vai além dele, mas como destino, caminho e fundamento de tudo. A segunda lição é sobre discernimento. Paulo não pediu aos colossenses que fechassem os olhos para o que estava acontecendo ao redor deles. Pediu que tivessem todo o entendimento para conhecer a vontade de Deus, conforme o capítulo 1. Versículo 9. Discernimento não é desconfiança doentia de tudo e de todos. É a capacidade cultivada através do enraizamento na palavra e na comunidade de reconhecer quando um ensinamento, por mais sofisticado que soe, está deslocando Cristo do lugar que lhe pertence. No mundo atual, onde o acesso à informação religiosa nunca foi tão amplo e ao mesmo tempo tão descontrolado, essa capacidade de discernir não é um luxo para teólogos. É uma necessidade básica para qualquer crente que deseja permanecer firme. O crente enraizado em Cristo, conforme a imagem do capítulo 2, versículo 7, arraigado, edificado, confirmado na fé, não é aquele que nunca ouviu ensinamentos falsos. É aquele que, ao ouvi-los, reconhece o que está faltando neles. A terceira lição é sobre perseverança. Epáfras, aquele que fundou a igreja em Colossos e que levou até Paulo as notícias da crise que ali se desenvolvia, é descrito no capítulo 4, versículo 12, como alguém que sempre lutava em oração pelos colossenses para que fossem firmes, perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. A palavra lutava ali vem do grego agonizomai, a mesma raiz de onde vem agonia. Não era uma oração confortável, recitada com distância emocional. Era uma luta. Era o esforço de alguém que havia visto de perto o que estava em jogo e que entendia que a firmeza de uma comunidade não se mantém sozinha. Ela é sustentada pela intercessão fiel, pela presença constante, pelo comprometimento de pessoas que não abandonam os irmãos quando a pressão aumenta. Fortalecer a verdade hoje exige exatamente isso. Pessoas dispostas a lutar em oração, a permanecer presentes, a ensinar com paciência e a viver com uma convicção sobre Cristo que seja mais convincente do que qualquer heresia sofisticada jamais poderia ser. Se você chegou até aqui, já sabe que Paulo não estava apenas defendendo uma doutrina. Estava protegendo algo precioso demais para ser negociado: a suficiência absoluta de Jesus Cristo. Colossenses continua sendo, séculos depois, um espelho que a igreja precisa olhar com honestidade, porque as mesmas armadilhas que ameaçavam aquela comunidade continuam operando hoje, com nomes diferentes e embalagens mais modernas. Se esse conteúdo acendeu algo dentro de você, se fez você pensar, questionar ou se firmar mais na fé, então ele cumpriu seu propósito. E merece ser compartilhado com alguém que também precisa ouvir isso. Manda para aquele amigo que ama um estudo bíblico sério, para aquela pessoa do grupo que sempre faz as perguntas mais difíceis, ou até para quem você sabe que está sendo seduzido por ensinamentos que soam bonitos, mas deixam Cristo de lado. A verdade se fortalece quando circula, e você pode ser o Epáfras de alguém hoje.